Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou o Gustavo Paulino e hoje eu quero falar sobre uma sensação que talvez você já tenha vivido, a sensação de enxergar algo antes dos outros. Você percebe um padrão, você percebe um erro, né? Você percebe uma oportunidade ou você percebe uma mudança necessária. E as outras pessoas ainda não estão lá. E isso gera uma coisa muito perigosa, impaciência. Porque quando você enxerga antes, você quer acelerar o mundo, tá? Então, antes de continuar, deixa eu alinhar uma coisa aqui muito importante, tá? Aqui é simples. Eu coloco as minhas ideias na mesa, você pensa sobre as suas. Você não é obrigado a concordar comigo, mas é proibido a não pensar. Se topar esse contrato, bora pro conteúdo, cara. Então, o problema não é enxergar antes. O problema é o que você faz depois que você enxerga. Normalmente a gente tenta três coisas. A gente explica demais. 2, a gente insiste demais. 3, né, ou a gente pressiona demais. E quanto mais você pressiona, tá, mais resistência aparece. E você começa a se frustrar, né? Você começa a achar que ninguém entende, você começa a achar que está sozinho, tá? Você começa a achar que as pessoas são lentas, tá? Mas talvez o erro não seja nas pessoas, né? Talvez o erro esteja na tentativa de forçar maturidade, tá? Existe uma... Existe uma diferença enorme entre clareza pessoal e maturidade coletiva. Você pode amadurecer antes dos outros, você pode amadurecer antes do seu ambiente. Por exemplo, você pode estudar antes do seu grupo, você pode evoluir antes da sua equipe, você pode entender antes da sua família, sei lá, ou você pode perceber antes do mercado, tá? Mas isso não significa que o ambiente esteja pronto para operar nesse nível, né? E aqui está a parte difícil de aceitar, né? Maturidade, ainda mais maturidade coletiva, ela não se impõe, ela se constrói, né? Estágio, né, de maturidade não se acelera, você atravessa, tá? E quando você tenta acelerar estágio, o sistema naturalmente cria resistência, tá? Não porque você está errado, mas porque você está tentando impor ritmo, né? E ritmo imposto gera defesa, né? Agora, olha que interessante. Quando você para de tentar convencer as pessoas, né? E você começa a simplesmente a sustentar a estrutura, algo muda. Tá? Você não discute, você opera, tá? Você não força, você mantém padrão. Você não acelera as pessoas, você amadurece o seu próprio comportamento e o tempo começa a trabalhar o seu favor, né? Talvez maturidade não seja fazer os outros entenderem, né? Talvez maturidade seja sustentar coerência até que a necessidade fique óbvia, né? Porque quando algo é estrutural, o tempo revela. Né? Você não precisa ganhar na discussão, você só precisa continuar operando. Né? Existe existe uma frase que resume isso que a gente está falando. Forçar maturidade cria resistência. Sustentar estrutura cria evolução. Então, se você já viveu essa sensação de enxergar algo antes dos outros, eu quero te propor uma coisa prática aqui. Em vez de perguntar como eu faço eles entenderem, pergunte
como eu sustento isso sem forçar? Né? Em vez de tentar acelerar as pessoas, né? Acelere a sua consistência. Né? Em vez de pressionar o ambiente, refine a sua estrutura, né? Porque se for real, né? Se for estrutural, se for inevitável, o tempo vai confirmar. E quando o tempo confirma, você não precisou forçar. Talvez o erro não seja enxergar antes, né? Talvez o erro seja não aceitar que cada sistema evolui e amadurece no seu próprio ritmo, né? Se isso fez sentido para você, tá? Comenta aqui, você já se sentiu à frente do seu ambiente e se inscreve, né? Toda quarta, às 20 horas, tem episódio novo aqui no canal. A regra da casa é simples. Ideia boa é aquela que apanha da realidade e continua de pé. Eu sou o Gustavo Paulino e a gente se vê na próxima quarta.